que benção. Vamos abrir nossas Bíblias então, irmãos? Ou então coloca aqui para nós, Fabrício, por gentileza. João capítulo 15, quero terminar então essa mensagem de semana passada. 4 e 5, diz assim: permanecer em mim, está na NTLH, mas pode deixar assim mesmo, pode deixar então, permanecer em mim, e eu permanecerei em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, é o 5, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, eu estou falando hoje, irmãos, quero falar hoje sobre como ter uma célula saudável. Todos nós queremos ter uma célula saudável, sim ou não? Então, eu vou colocar 3 tópicos para nós termos uma célula saudável. O primeiro tópico que eu coloquei é um líder avivado. Queridos, tudo acontece pela liderança. Tudo acontece pela liderança. Por que será que Jesus investiu em 12 homens? Porque Jesus precisava de líderes. Ele precisava de líderes para continuar a obra de Deus. Então, ele investiu em líder. Um líder avivado é fundamental, irmãos, para uma célula saudável. Porque a célula, para ser saudável, o líder tem que ser saudável. Ele tem que ser saudável espiritualmente, não é? Espiritualmente, ele tem que ter uma conversão com Deus genuína, ele tem que ser saudável emocionalmente, tem que ser um líder saudável nas emoções dele, e tem que ser um líder saudável também fisicamente, porque senão ele não vai conseguir liderar também, não vai conseguir ir para a célula, porque ele está cheio de doença, e não vai conseguir né, liderar, igual a sogra de Pedro estava com febre, né, e não teve como servir. Jesus curou ela já foi lá e começou a servir. Então o líder ele tem que ser, e Jesus ele veio, irmãos, presta atenção, Jesus ele veio para nos dar essas 3 curas, né? Nos curar espiritualmente, nos curar emocionalmente e nos curar também fisicamente. Então tudo está no pacote. Jesus não veio só para o espiritual, ele veio também para o nosso emocional, para nos dar vida e vida com abundância. Isso fala das emoções, porque não tem como você ter uma vida abundante com tristeza, com angústia, querendo se matar, querendo matar os outros, né, irmão? Querendo matar os outros, matar os membros da célula, né? Então não tem como, né, irmão? Não perdoando, cheio de rancor, cheio de feridas. Então tem que ter saúde espiritual, né? A comunhão com Deus, contato com Deus, saúde emocional, né? Saúde emocional, alegria, paz, é o fruto do Espírito, né? Alegria, paz, paciência, gentileza, domínio próprio, mansidão, fidelidade, bondade. Então tudo isso faz parte do fruto do Espírito, amor, né, o que é o principal, né, isso fala das emoções, porque o Espírito Santo, ele quer trabalhar nossas emoções também. Nós precisamos, irmãos, sabe, aprender a amar, aprender a perdoar, aprender realmente pensar o melhor das pessoas, aprender muitas vezes renunciar. Estava até conversando com um discípulo meu, que muitas vezes nós temos que saber até resolver problemas que acontecem nas células. Como que resolver problemas? Muitas vezes tem líder que ele precisa aprender a resolver um problema, que vai acontecer problemas na célula, porque a célula é como se fosse uma família, toda a família tem os problemas. Então, é claro que o mundo ideal é todo mundo ser, né, bonzinho, e todo mundo ir para o céu, de asa, né, irmão, parece um anjo, mas muitas vezes não é assim, vai ter conflitos, vai ter problemas, né, vai ter problemas na liderança, nós nos cansamos, nós nos fadigamos, vai ter confrontos, mas é muito importante nós sabermos resolver problemas. Como que eu resolvo o problema? Pensando melhor no meu liderado, pensando melhor do meu líder. Quando eu penso melhor do meu líder, do meu liderado, eu penso melhor, eu não vou pré-julgar, eu não vou ficar falando coisas que não deve, eu vou estar, muitas vezes, vou dar um exemplo, eu e a minha esposa, eu falo algo para ela entendeu diferente daquilo que eu falei. Então, presta atenção, eu falei A, ela entendeu B, e aí começou um conflito. Mas muitas vezes, eu tenho que saber que não é aquilo que eu falei que importa. O que importa é o que ela entendeu.
Porque muitas vezes eu estou falando A, ela está entendendo B, mas o problema não é minha esposa, o problema é aquilo que eu falei. Mesmo que eu falei uma coisa, falei A, ela entendeu B, eu tenho que entender, irmãos, que o que ela está entendendo não foi o que eu disse. E o problema também não é dela. De repente, ela pensou algo diferente, e eu preciso saber resolver um conflito na célula. Quem sabe você falou algo e alguém entendeu, então, muitas vezes vai ter aquele conflito ali, porque foi um mal entendido. Ou então, primeira coisa, eu tenho que saber, não é aquilo que eu falo, mas o que a pessoa sente. Então, vai ter momentos que você vai ter que se preocupar com aquilo que a pessoa está sentindo. Porque se você quiser resolver conflito, você tem que estar preocupado com aquilo que a pessoa está sentindo. Porque se você achar, eu não falei isso não sei da quanto você está... E aí, irmão, acabou a conversa. Então, se eu falei A, ela entendeu B, eu tenho que me certificar para ela, eu quero pedir perdão, eu sei que você entendeu dessa maneira, mas não foi dessa maneira. E aí, eu tenho que ser humilde para entender que aquilo que eu falei, ela entendeu de uma outra forma, e os sentimentos dela têm que importar para mim, porque eu tenho que estar preocupado mais com os sentimentos dela do que com aquilo que eu falei, porque se eu ficar na defesa, e dizendo, mas eu não falei isso, você sentiu isso, é problema teu, irmãos, eu não vou resolver problemas. Então, vai ter conflitos, irmãos, vai ter conflitos, como toda família tem conflito, mas o que acontece quando tem um conflito? A pessoa madura, aí entra a maturidade. A maturidade, eu vou falar o seguinte, amor, eu não falei isso não, mas você entendeu isso, então eu quero pedir perdão, porque eu não queria que você sentisse isso. Eu não queria ter magoado você, mas você sentiu isso. Então eu vou preocupar o quê? Com os sentimentos dela. Quando você está num conflito, irmão, você tem que estar preocupado com os sentimentos que aquela pessoa está sentindo. O que ela está sentindo? Ela entendeu errado, ou ela pensou algo que não era para pensar. Aí, irmãos, essa é uma questão. Aí eu vou falar assim, não, mas eu peço perdão, e aí eu vou, então, acertar aquilo que eu disse, e vou certificar que ela vai estar sentindo o sentimento certo. Porque se ela estiver sentindo um sentimento errado, e ela ficar com raiva de mim, também não vai adiantar. Eu preciso aprender a resolver isso com ela. Estou falando do marido para não... Mas é a mesma coisa na célula. Agora, se eu cheguei para minha esposa, estou dando um exemplo também com a minha esposa, e eu falei duro, falei alto, falei grosseiro, e ela ficou sentindo porque eu falei grosseiro, e ela vai falar para mim assim, puxa vida, mas você falou grosseiro comigo, olha o jeito que você fala comigo, olha o jeito que você me trata. Irmãos, ali eu errei, eu tenho que ser humilde para falar assim, amor, eu não prestei atenção, ou me perdoa, né, eu fiquei nervoso mesmo, eu falei isso, eu quero pedir perdão. E aí, irmãos, eu tenho que reconhecer o meu erro. Então tem coisa que eu não tive intenção, mas mesmo assim eu tenho que certificar o sentimento dela. Tem coisa que eu provoquei, porque eu falei alto, eu fui grosseiro, e ela também me confrontou, disse, olha, você foi grosseiro, olha o que você falou comigo. E aí, queridos, muitas vezes tem líder também, que se ele não perceber, ele está falando também, muitas vezes ali de uma forma... Irmãos, eu faço reunião aqui, e muitas vezes eu sinto que eu estou meio exaltado na reunião, né? Estou meio exaltado, é porque é o meu jeito, e de repente eu estou falando, mas eu não quero atingir ninguém, mas de repente eu estou falando, e alguém pode ficar muitas vezes até magoado comigo, né? E aí, tem hora que eu tenho que abaixar o tom de voz, tem hora que eu tenho que cair em si, porque cada um tem um jeito de ser. Tem gente que é mais assim, manso, né, irmãos? Então, irmãos, aleluia, nós vamos conseguir. E eu já sou meio estrambalhadão e tal, e tal, e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado. E muitas vezes, aí tem os perfis de comportamento, né? Os perfis de comportamento. Quem é dominante, irmãos? O dominante, ele quer resultado. Então, ele foca resultado, ele é um trator, ele quer resultado. Eu sou dominante, então muitas vezes eu vou querendo resultado. E eu muitas vezes não tenho muito jeito. E, né, muitas vezes eu tenho que me policiar, porque é o perfil dominante, não é? E não tem nada, irmão, não tem perfil ruim, perfil bom. Todos os perfis são bons, né? Então, tem vários perfis, então, eu sabendo do meu perfil, como que eu sou,
tem hora que eu tenho que dar uma respirada, eu tenho que falar um pouco mais pausado, e muitas vezes nós vamos falar um pouco mais alto, nós vamos falar um pouco mais, né, motivado, e tem gente que vai sentir magoado, e aí, irmãos, eu tenho que pedir perdão. Então, olha só, como que eu resolvo o conflito? Eu preciso ver sempre o meu próximo, como que ele está sentindo. Eu preciso sempre, é por isso que é importante numa reunião, a gente preparar a reunião, para a gente motivar, para a gente ver o valor das pessoas, não é? Ainda mais no meu perfil, eu tenho que sempre estar sempre vigiando, não é? Porque senão a gente acaba extrapolando um pouco a mais, né? No perfil da liderança. Mas você vai só resolver conflito quando você estiver interessado no sentimento dos outros e querer resolver o conflito. Agora, se você estiver só interessado na sua razão, eu tenho razão, não falei isso aí não, isso é problema teu, você pensou isso é problema teu, irmão, aí bagunçou tudo. Então, numa conversa, um tem que estar quebrantado, um tem que estar mais ali, e muitas vezes, irmãos, o líder vai falar algo, e ele está ali naquele momento, mas depois você vai conversar com ele, ele vai pedir perdão, mas é muito importante você saber resolver os problemas, e pensar sempre no próximo, amém? Então olha só, o líder, ele precisa ser avivado. Como que um líder ele tem que ser avivado? Ele tem, irmãos, tem que ter vida com Deus. Como que é vida com Deus? Ele precisa ter um tempo de oração, todos os dias, ele precisa orar, pelo menos 15 minutos por dia, 20 minutos por dia. Então, no teu discipulado, queridos, é muito importante o supervisor ver como está a vida espiritual do seu liderado, porque, irmãos, se a pessoa não tem comunhão com Deus, ela vai apagar, chega uma hora que o azeite acaba, e aí, queridos, ela está já viu o carro que funde o motor porque o óleo acabou? Vai fundir o motor, não tem óleo. O óleo é aquele que dá vai lubrificar o motor. Se você não tiver óleo, irmãos, não vai lubrificar a tua vida com Deus, vai estar no seco. Chega uma hora, vai bater biela. Então, tem que ter essa vida com Deus, irmãos. Nós temos que vigiar. Eu sei que muitas vezes tem gente que acorda às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, não é? Mas, irmãos, nós temos que achar um tempo para nós estarmos em oração, buscando. Ontem do pastor Celso, que ele acorda, coloca o relógio para despertar 3 vezes no dia para orar, né? O nosso irmão Dirceu, que ele acorda 1 hora mais cedo, irmãos, de madrugada, para ter um tempo com Deus, de oração, de leitura da Bíblia, porque, irmãos, nós precisamos ter esse tempo com Deus, ter o nosso TSD, o tempo sozinho com Deus. Por quê? O líder tem que estar avivado. Esse avivado é estar vivo com Deus, estar em oração. Tem muita gente, irmãos, que já não tem mais comunhão com Deus. Ele só vem no culto para dizer, ele não lê uma Bíblia, ele não ora mais. Se o líder, irmão, não orar, não lê uma Bíblia, não lê um livro, querido, ele parou no tempo. Ele não está avivado. Chega uma hora, irmãos, que ele não vai conseguir mais liderar. Ele vai entregar, porque ele não tem vida. Ele não tem vida com Deus. Então é muito importante a vida de oração. Outra coisa importante, porque ele está falando aqui assim, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não tiver na videira. Então ele está dizendo, eu sou o tronco e vocês são a vara, vocês têm que estar no tronco. A vida está no tronco. Eu tenho que estar em Deus, orando, buscando a Deus. Amém? Outra coisa importante também, que nós falamos bastante, é o líder também tem um tempo com a Bíblia. Irmãos, a Bíblia, em oração eu falo com Deus. Com a Bíblia Deus fala comigo. Eu sou ministrado. Então eu quero desafiar você a ler um capítulo da Bíblia por dia. Hoje nós vemos o capítulo de Hebreus, o primeiro capítulo de Hebreus. Irmãos, que coisa maravilhosa, como nós somos, que Deus falou conosco hoje, no capítulo de Hebreus, no primeiro capítulo de Hebreus, como foi maravilhoso. A gente ouvir a voz de Deus, a gente está com aquela comunhão com a palavra de Deus, é muito importante isso. Isso também, irmãos, é vida também. Eu tenho contato com a palavra de Deus, a palavra de Deus é vida. E é muito importante isso. E o que nós falamos também, irmãos, um líder avivado? Isso aqui também é fundamental. Tem muita gente, irmãos, que o cara é muito ignorante. Teve um domingo aqui que eu anunciei alguns livros aí tem um irmão aí, bem ignorante, né? Fala, esse negócio de livro aí, isso aí não está com nada, tem que ter a Bíblia. Irmão, vai encher a paciência de outro, entendeu? Vai plantar batata que você ganha mais.
Querido, presta atenção, o que é um livro? Um livro é uma pregação escrita, é uma revelação que Deus deu, né? Isso aí, irmão, sabe que isso aí não é ignorância, isso aí tem um nome, religiosidade. Esses dias atrás uma pessoa falou para mim assim, pastor, eu não consigo ler livro. Aí eu falei assim, tá bom, você não consegue ler livro porque você acha que é errado, ou você não tem tempo? Porque muitas vezes, há uma crença dentro de você que você acha que é errado, e quem tem crenças erradas, vai viver de modo errado, aí nunca cresce, está querendo se matar muitas vezes, ouve voz para se matar. Eu falei, então isso aí é de Deus? Ficar ouvindo voz para se matar? Então assim, isso aí parece que é de Deus, agora ler livro não é, ler livro é, isso aí chama uma coisa chamada religiosidade. Religiosidade. O livro que nós fizemos a Escola do Reino, do Rick Warren, que é Uma Vida com Propósito, eu estava lendo o livro, eu vi assim, tem 5 propósitos aqui no livro, eu fiquei maravilhado, irmãos, como eu fui abençoado com o livro, é a Escola do Reino nosso, a Escola do Reino, eu peguei um livro e fiz uma escola, porque eu falei assim, isso aqui é tão maravilhoso, que isso aqui não pode acabar, isso aqui, esse ensino que eu fui ministrado no livro, isso aqui tem que ser por gerações, as pessoas têm que entender isso aqui por gerações, porque ele fala dos 5 propósitos, como me abençoou. Agora, se eu fosse um religioso, um ignorante, tem muita gente que é ignorante, irmãos, desculpa a palavra, com muito amor, né, muito amor, um ignorante, a pessoa perde as bênçãos de Deus, porque ela acha que não pode, que não precisa, que não acha, queridos, menos, vamos ser humildes, isso aí é o orgulho religioso, sabe que Jesus, ele ficava muito bravo com os religiosos, sabia? O problema de muita gente é a religiosidade, e sabe uma coisa que vai levar pessoas mais para o inferno, irmãos, não é o pecado, é a religiosidade. Tem gente, irmãos, que, presta atenção, vai para o inferno por causa da religião, eu sou isso, e ele não se abre para Jesus, porque a religião do pai, a religião da mãe, não é? A religião do vô, não é? Porque tem que ser a religião do meu vô, é do meu vô, religioso, e aí não se abre para Jesus, não se abre para Deus, para o novo nascimento, porque está preso na religião. E tem muita gente, irmãos, que tem pessoa que está presa no sábado, ele crê mais no sábado que em Jesus, né? Crê mais no sábado do que em Jesus, ele crê mais em outras coisas do que em Jesus, crê mais, né, na idolatria do que em Jesus, crê mais, né, na parecida do que em Jesus, ele crê mais em tudo que é Jesus. Por quê? Porque ele está preso em dogmas, está preso em religiosidade, ele não é livre para aprender de Deus, porque ele está preso. Então, irmãos, presta atenção, o religioso, ele critica todo mundo, ele é uma pessoa crítica. Você pode ver que o religioso muitas vezes não fica na igreja, não dá fruto, não fica em igreja nenhuma, não dá fruto, fica só critica. Então, oi? Dá trabalho, isso mesmo, pastora, dá trabalho, por quê? É religioso. Você tem que parar de ser religioso, você tem que amar Deus, você tem que ser livre, amém? Para amar Deus, para aprender, porque só o humilde aprende, o orgulhoso não aprende nada não, amém? Então, queridos, são homens de Deus. Sabe quantos versículos tem Uma Vida com Propósito? Tem 1000 versículos. 1000 versículos. Então, está recheado de Bíblia. Ele fala do propósito, do primeiro propósito, do segundo propósito da nossa vida. Querido, do terceiro propósito, do quarto. Se você entender o propósito para que você foi criado, tem gente que está perdido porque não sabe nem o propósito. Aí tem o curso, ele também não vem, porque é religioso, também não vem. Não quer aprender. Queridos, presta atenção, maturidade tem que ser proposital, intencional. A vontade de Deus é que nós sejamos como Jesus, cresçamos como Jesus, mas tem gente que nunca vai crescer para ser Jesus, por quê? Ele não tem humildade para aprender, é muito importante nós sermos humildes, queridos, e o livro, olha só, ele nos ajuda demais, então, vou dar um exemplo, a pessoa não entende não quer discipulado, aí você fala para assim, fala para o teu discípulo querido, lê a formação de um discípulo, do Keith Phillips, da Editora Vida. A pessoa pega aquele livro lá, irmãos, é maravilhoso, eu já li 2, 3 vezes esse livro, que livro maravilhoso, ele fala, ele esclarece a importância do discipulado, não é? Que é de morte, ele vai na Bíblia, vai mostrando na Bíblia, o que é o verdadeiro discipulado. E aí, querido, se a pessoa ler um livro daquele lá, irmãos, presta atenção, nunca mais a pessoa é a mesma, nunca mais. Eu lembro que quando o Adriano, hoje é pastor, né? O Adriano foi a primeira pessoa depois de mim que veio para a obra.
Então ele era novinho, tinha uns 18 anos, quando veio para a igreja, uns 18, né? 18 anos, mas o Adriano era rebelde, irmão. O Adriano tinha um espírito de rebeldia lá, terrível. Ele era meio rebelde, né? Saindo da adolescência e tal. Aí ele veio para a igreja, eu falei assim, ó, primeiro livro que você vai ler, Adriano, Autoridade Espiritual. Irmãos, depois que ele leu esse livro, né, ele leu esse livro, o Adriano mudou, porque, presta atenção, por que ele era rebelde? Porque ele não entendia o princípio da obediência. Quando ele teve a revelação do princípio da obediência, porque o Adriano sempre foi bom, um coração bom, a rebeldia, muitas vezes, irmãos, é da adolescência, dos jovens. Quando ele entendeu o princípio da autoridade espiritual, que tem, aí você vai ler o livro, né? Debaixo das suas asas, do John Bevere, que é quase a mesma coisa do autoridade espiritual. Quando você lê autoridade espiritual, ou então debaixo das suas asas, e você entende o princípio da autoridade absoluta, autoridade direta, autoridade delegada, ele entendeu, irmãos, o Adriano mudou da água para o vinho. Da água para o vinho. Olha só o que aconteceu, irmãos. Vou dar um exemplo de um livro também aqui, para você ver como que Deus usa a ferramenta. A ferramenta é mais um livro. Ó, oração é importante, leitura da Bíblia é importante, tudo isso é importante, está no pacote, né? É importante. Amém? É igual você ir na academia, irmãos. Você vai trabalhar o quê? Perna, vai trabalhar braço, né? Você tem que trabalhar perna, trabalhar braço, mais o quê? Tem mais um. Quem que é os da academia aí? Costas, aeróbico, né? Você vai ter que trabalhar várias frentes ali para você ganhar condicionamento, é ou não é? É ou não é, pastora? Pastora, aleluia, glória a Deus. Então, agora, olha só, tem um discípulo meu, que tinha um discípulo dele, muito rebelde, né, né, e ele pegou um livro e falou para ele assim, ó, e ele foi certeiro, ó, lê esse livro aqui, eu quero que você leia esse livro. Irmãos, ele leu o livro, olha só, irmãos, ele me contou, o cara falou assim, ele ligou para o discípulo, me perdoa, eu não sabia que eu era desleal, eu não sabia, esses dias aí uma irmã veio pedir perdão para mim, pastor, eu estava lendo um livro aí, eu quero pedir perdão, veio pedir perdão aqui para mim, irmãos, porque ela leu um livro e Deus falou com ela, e ela viu que ela era desleal, né, falava e tal, entendeu, né? Para não falar outras coisas, né, então queridos, glória a Deus, por que foi ministrado, irmãos, é uma pregação escrita, então você está ali sendo ministrado, porque são homens de Deus. Agora presta atenção, Deus não vai me ensinar aquilo que o meu irmão já sabe. Se Deus deu uma revelação para o Rick Warren, ele ficou 7 meses sem pregar na igreja dele. Em 7 meses ele pregou 2 vezes, ele ficava das 8 da manhã às 5 da tarde, ele escrevendo um livro e chorando, inspirados por Deus, porque tem homens que é inspirado por Deus. Uma revelação dessa, irmãos, o livro dele é maravilhoso, até me arrepio aqui, irmão, que livro maravilhoso, porque eu disse assim, isso aqui é tão gostoso, que isso aqui tem que perpetuar na igreja, por isso nós fizemos a Escola do Reino, porque de um livro que eu li, tem aquela apostila que você do segundo nível, ali irmão, ali tem o livro da Joyce Meyer, Reduz Meu Amor, ali é a apostila que eu fiz, eu já li aquele livro 2 vezes também, Reduz Meu Amor, que livro maravilhoso. Aqui, aquele livro, o pastor Clésio está lendo um livro, Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, do Kennedy Hagin. Eu disse, pastor Clésio, eu li esse livro faz 30 anos atrás, me dei até saudade do livro, né? Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, do Kennedy Hagin, que livro maravilhoso, que me abençoou demais também, há 30 anos atrás, acho que até mais de 30 anos atrás, deixa eu ver, eu tenho, 30 anos atrás, então, já até perdi as contas, irmão, depois de... Agora olha só, esse discípulo pediu perdão para o discipulador dele, disse, olha, me perdoa se eu tenho sido desleal, eu não quero ser desleal, eu quero, irmãos, mudou, presta atenção, mudou o caráter dele, do discípulo, mudou a maneira de ele ver o discipulador dele, o líder dele, o pastor dele, mudou tudo, por quê? Teve uma revelação, olha para mim aqui, irmãos, você muda de acordo com a revelação. Se você não tem revelação, não tem mudança. É a revelação que muda a sua vida. E isso é um líder avivado, por quê? Ele está sendo ministrado, irmãos. Ele está sendo ministrado. Eu lembro uma vez que veio um pastor pregar na nossa igreja, eu trabalhava na Caixa Econômica na época, e eu trabalhava de um horário, acho que das 6 às 2 da tarde. E aí, eu deixei ele lá em casa, eu falei assim, ó, pega o livro aqui, acho que a minha esposa não estava, tem um livro aqui, minha esposa não estava, claro, senão eu não deixei lá de jeito nenhum. Aí, tinha um livro lá,
E aí, irmãos, deixei ele com o livro. Quando eu voltei do serviço, ele estava assim, na minha sala assim, é a unção da cura, Orianda do Candy Reagan. Irmão, eu falei, o que está acontecendo? Eu cheguei, o que aconteceu aí? Ele disse, eu li esse livro aqui, me avivou. Irmãos, o pregador que estava na minha casa estava avivado porque ele leu um livro. Tem hora que você está desanimado porque você não está colocando nada na sua mente. Irmãos, é aqui que é a batalha, é o campo de batalha. O pastor Adriano está dizendo que está lendo um livro, né, o porquê, está fazendo lá um esboço do livro ali, né, praticando, querendo conhecer mais. Por quê, irmãos? Isso nos inspira, faz você mais inteligente, faz você pensar mais, faz você, sabe, ser mais espiritual, faz você ser mais quebrantado. Irmãos, tem livro, irmãos, diante do Espírito Santo, tem livro que eu já coloquei na minha cabeça assim, falei, Deus, meu Deus, eu quero essa unção, eu quero isso aqui, colocar o livro na minha cabeça, irmão, de desespero. Já pensou em colocar o livro na tua cabeça de desespero? Eu já fiz várias vezes isso, colocava o livro na minha cabeça, eu quero essa unção, eu quero isso aqui na minha vida, eu quero isso aqui. Por quê, querido? Eu estou sendo ministrado, sim ou não? Então, isso aí é o líder avivado, é aquele líder, irmãos, que ele ora, tudo ele apresenta para Deus, ele lê a Bíblia, ele sabe o que Deus falou com ele hoje. Hoje é segunda-feira, dia 18, é 18? 18, Deus, irmãos, no devocional, Deus falou comigo hoje, eu ouvi a voz de Deus hoje. Você ouviu a voz de Deus hoje? No meu devocional eu ouvi a voz de Deus, eu ouvi a voz de Deus no meu devocional, Deus falou comigo no meu devocional, eu tenho a voz fresca de Deus no meu devocional. Por quê? Porque né, na oração eu falo, na leitura, no devocional eu aprendo, Ele fala comigo. No livro, irmãos, eu cresço, né, eu vou crescer, eu vou ser um líder mais poderoso. Olha só, irmãos, olha só, eu vi uma vez um irmão, que o filho do amigo dele, estava com um problema, de drogas, um problema, sabe o que ele fez? Ele achou um livro, leu um livro em 3 dias, para ajudar o filho do amigo. E através daquele livro, ele pôde ministrar porque ele não sabia daquele tema, mas ele se especializou, se encheu de conhecimento, né, de sabedoria, para pegar um filho do amigo, por amor ao amigo, e ajudar o amigo, porque ele foi aprender no livro. Querido, presta atenção, o que você precisa, Deus já disponibilizou, você tem que tomar posse. Glória a Deus. Você tem que ser um líder avivado. Por que tem muitos líderes que ele quer entregar? Porque, irmãos, ele já não tem vida com Deus mais. Ele já não está mais orando, ele já não tem mais na Bíblia, ele não lê livro. Irmãos, e até importante uma coisa que eu vou falar para você. Livro você tem que ler todo dia. Vou explicar para você por que disso. Se você ler um livro hoje, segunda-feira, e for um livro só na quarta ou quinta-feira, você esqueceu o que você leu. Você não vai ter uma sequência. Você tem que ter uma sequência. Mesmo que você leia pouco, leia 2, 3 folhas, páginas. Amanhã, 2, 3 páginas. Depois amanhã, 2, 3 páginas. Vai lendo. Faz uma leitura. Irmãos, pega o livro. O livro tem 200 páginas. Eu vou ler em 30 dias, em 200 páginas, dá quanto? 20 páginas. Não, 20 não. 30 vezes 2 dá 60, né? Tem mais. 200 páginas, dividido por 30 dá 5, 6, 7. 7 páginas. Eu vou 7 páginas por dia. Irmãos, bate a meta. Bate a meta. Bate a meta. Pastor, eu não consigo ler tanto assim. Então, né, tenta, mas você consegue. Porque o livro fica gostoso. Ou um capítulo por dia. Eu fiz uma vez um propósito, irmãos, de ler 2 capítulos de um livro por dia. E foi tão gostoso, porque assim, eu chegava em casa, eu tinha que cumprir a minha meta. Então eu não ia ver WhatsApp, eu não ia ver e-mail, eu não ia ver Instagram, não ia assistir televisão, não queria assistir jogo, não queria assistir nada. Eu chegava em casa, cumprindo a meta. Cumprindo a meta. Irmãos, qualquer tempo que tinha, eu tinha que cumprir a meta. Isso fez eu otimizar o tempo. Porque se você não tiver um propósito, um foco, olha só, por que você não consegue ler? Você não estabeleceu o foco. Lembra que tudo é foco? Você não estabeleceu o foco. Quantos adolescentes, irmãos, que liam um livro hoje não lê mais? E eu quero pegar os adolescentes aí, não está lendo mais, não é? E eu quero desafiar você a ler um livro por mês. Pastor, pega um livro pequeno, irmãos, um livro de 50 páginas, 60 páginas, seja esperto, né? Você não tem muita mania, começa com um livro pequeno.
Formação de um discípulo mesmo, deve ter umas 100 páginas. Amém? O Campo de Batalha da Mente da Joyce Meyer. Irmãos, cada livro maravilhoso. Então, o líder tem que ser avivado. Glória a Deus. O líder tem que ser avivado. Agora, olha só, outra coisa importante numa célula saudável. Primeiro, ele tem que ser avivado. Esse avivado, ele tem que estar na presença de Deus, claro, vigiando, santificando, né? Você tem que saber qual que são as suas brechas, quais são o seu ponto vulnerável. De repente, é o olhar, né? Você tem que vigiar no teu olhar. Pensamento, tem que vigiar no pensamento. É dinheiro, tem que vigiar no dinheiro. É falar demais, tem que vigiar no falar demais, não é? Outra coisa, o líder avivado também, irmãos, ele vem para o Tadel. Olha para mim aqui, Tadel, eu vou terminar, segunda-feira que vem eu falo do outro, que já estão 9h10 já. Outra coisa importante, Tadel é termômetro de um líder. Sabe o termômetro que você coloca o termômetro? Deixa eu ver a tua febre aqui. O termômetro fala, ó, 38 graus, 39 graus. Se o líder, irmãos, não vem para o Tadel, ele está doente. Líder que não vem para o Tadel, irmãos, ele está doente, e está quase, se demorar muito, vai para a UTI e morre. E outra coisa, irmão, a célula morre junto. A célula morre junto. Não vem para... Ó, quantos ali estão faltando hoje? Né? Claro que tem uns que estão trabalhando, tem uns que estão... Né? Mas tem um Tadel de domingo de manhã, das 10 da manhã. O pastor Adriano ministrou essa mesma palavra. Essa mesma palavra o pastor Adriano ministrou no Tadel das 10 da manhã. Então, o zelo do líder... Irmãos, o Tadel, ele fala de nobreza. O líder que vem para o Tadel é nobre. Ele entendeu o chamado, ele está sendo ministrado. Essa palavra aqui, irmãos, tenham certeza, está falando com você, sim ou não? Para alinhar, aqui é uma reunião de alinhamento. Porque, irmãos, o mais importante, olha o que Jesus falou, muda de novo aquela versão lá, Fabrício, que você tinha colocado lá. Coloca permanecer em mim. Está igual a minha. Ó, permanecer em mim. Qual que é o nosso zelo, irmãos? É permanecer em Jesus. Ó, permanecer em mim. O que você tem que fazer? Permanecer. Como que eu permaneço em Jesus? Vida de oração. Vida de oração. Amém? Irmãos, oração tem que ser intencional. Ó, vai ter a semana de oração do dia 25 e 29. Eu quero estar aqui orando a semana toda. A semana toda eu quero estar aqui orando. Não é? De manhã nós estamos aqui orando. À tarde orando, à noite a gente ora. Por quê, irmãos? A gente tem que estar, porque nós dependemos dele, é a graça de Deus. Irmãos, eu sei que se eu estou aqui pregando, é a graça de Deus na minha vida, eu preciso da graça. E essa graça é na oração que eu encontro. Né? Aí, ó, permanecer em mim. Nenhum ramo pode produzir fruto de si mesmo. Eu não consigo produzir fruto. Você consegue produzir fruto de si mesmo? Tem gente, irmão, que ele quer fazer obra por ele mesmo. Ora, você vai ver que os resultados vão ser melhor. Você está ali lendo a Bíblia, os resultados vão ser melhor. Você está ali lendo o livro, sabe aquele machado que você tem que afiar ele? Irmão, se você pegar um machado e querer cortar uma árvore, se ele não tiver afiado, você vai ficar batendo, vai se cansar, não vai conseguir cortar a árvore, porque ele não... Agora, experimenta, irmãos, afiar o machado. Vida de oração, de leitura, lendo livros também, não é? Ali você está no Tadel, né? Você está ali buscando ao Senhor, irmãos, você vai estar afiado, você está ali prestando atenção, e aí, irmão, você vai fazer a obra de Deus com muito mais poder, com muito mais graça, o Senhor vai te usar com muito mais, né? O Kaique mesmo, né? O Kaique falou que está ainda em 1 tocando no celular, Kaique? Em 1 irmãos, o Kaique coloca o relógio para despertar, porque despertou o relógio para pensar em Jesus, né? Pensar em Jesus ou orar? Irmão, olha que coisa, um jovem, irmãos, ó, toca em 1 para quê? Ele pensar em Jesus, fazer uma oração curta, para ele, irmãos, que coisa, isso é maravilhoso, glória a Deus, queridos, nós temos que ter,
ter vida, nós temos que ter comunhão com Deus, nós temos que amar, nós temos que ser apaixonados, adoradores. Você é adorador, presta atenção, você é adorador, amém, querido? O adorador, irmãos, ele vive para glorificar a Deus. O adorador, e isso na escola do reino, nós vimos lá, né, sobre isso também, de você fazer orações curtas, né, com uma frase só. Você está fazendo orações, porque a presença, olha para mim aqui, já vou terminar. A presença de Deus, é você que tem que trazer a presença de Deus para você. Você que é responsável em sentir a presença de Deus. Você que é responsável. Irmãos, esses dias atrás eu estava indo no carro, pensando em Jesus, e comecei a sentir a presença de Deus no meu carro, sentindo aquela paz, aquela alegria, aquele gozo. Irmãos, isso aí é a presença de Deus. A alegria é a presença de Deus. Quando você está animado, é a presença de Deus. Quando você está, sabe, você tem que focar o coração de Deus. Focar. Irmãos, hoje, a primeira oração que eu fiz, eu disse: oh, Deus, hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. Eu quero te amar de todo o meu coração. Eu quero te servir, eu quero glorificar o teu nome. Eu não quero viver para outra coisa, se não for para o Senhor. Olha só a oração que irmãos, essa oração é a oração que eu fiz hoje de manhã. Porque eu estou preocupado com o que, irmãos? Irmão, eu não estou preocupado com A, B, C, eu estou preocupado com o coração de Deus. E eu sei que se eu estiver agradando a Deus, Ele vai me abençoar. Se eu estiver agradando a Deus, eu vou prosperar. Porque quando eu obedeço, irmãos, a Bíblia diz que as bênçãos vão me perseguir. Muitas vezes nós estamos preocupados com tanta coisa. Irmãos, tem gente, irmãos, que ele está preocupado com tanta coisa, ele se esquece do principal. É igual da Marta lá, né? Marta, né? Você está lá pensando em outra coisa. Uma coisa só é necessária. Olha para mim aqui, irmãos. Uma coisa só é necessária. Ah, pastor, não tem que trabalhar. Tem que trabalhar, mas presta atenção. O teu trabalho vai render muito mais com a presença de Deus, com certeza. Não é? Teu casamento vai render muito mais com a presença de Deus, com certeza. Não é? Irmãos, o teu ministério vai render muito mais quando você entrar e ele for junto com você, com certeza. Glória a Deus. Queridos, a presença de Deus faz a diferença. Atrai a presença de Deus. Sente a presença de Deus. Porque, olha para mim aqui, queridos, tudo é foco. Se você tiver foco no problema, na dificuldade, e falando, você vai estar desanimado. Agora, se você tiver foco, irmãos, na coisa, em Deus, no coração de Deus, em agradar o coração de Deus, em fazer a vontade de Deus, em ser grato, em atrair a presença de Deus, irmãos, você vai ter a presença de Deus. A Bíblia diz, olha, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Não é qualquer pessoa que Deus vai se revelar. Ele revela quem buscar Ele de todo o coração. Deus, Ele quer você por inteiro. Nós somos adoradores da hora que nós levantamos até a hora de deitar. Eu não adoro, irmão, adorar aqui, irmãos, essa aqui é a música é importante, mas isso aqui não é só isso adoração. Adoração é meu estilo de vida. Adoração é eu pensar nele. Adoração, irmãos, eu me render a Ele, eu estar rendido. Eu quero a vontade dEle, eu quero viver para Ele, eu quero glorificar Ele, eu quero fazer tudo para Ele. Por quê? Porque eu sou avivado. Amém? Vamos colocar de pé? E não consegui terminar. Depois não desliga não, que eu vou fazer um teste aqui depois de terminar o Tadel, para eu ver o que está acontecendo aqui, tá bom? Glória a Deus. Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração. Fala para Deus, Deus, eu quero ser avivado. Fala para Deus. Fala, Deus, eu quero ser avivado. Se quiser falar alguma coisa, Ana. Então ora para nós aqui, então. Já fala e ora. Já que nem diz o Jonathan, já que veio, se envolve. Não, vim tomar um remédio. Mas não é gripe não, acho que é alergia que eu estou um pouquinho. Não, mas nós vamos orar, só assim, é o pastor Júlio, olha eu falando, eu dando meu espetáculo, né? Nada contra quem é contra livros. Irmãos, diante de Deus, eu não perco tempo com muitas coisas, eu só olho para quem é excelente. Se a pessoa for excelente, eu quero saber qual é o segredo dela. Me perdoe, mas se não é excelente, perdeu o seu tempo de vir me dar alguma sugestão ou alguma crítica. Agora, quem está no topo, quem é o melhor, aí eu quero saber quais são os segredos que ele faz. Sucesso deixa rastro. Se fala, se não fala, se não... O meu entra por um ouvido, irmão, sai pelo outro tranquilamente. Agora, os melhores, top de linha, prateleira de cima, tem segredo. Aí eu quero saber o que é.
Aí eu paro para ouvir conselho, sugestão, crítica, seja o que for. Abaixo, irmão, sinceramente. Verdade, tem esse exemplo, né? No mínimo, está falando, eu presto diante de Deus, pode até ser um defeito meu. Prestou atenção, peraí, mas esse cara, peraí, aí eu quero saber. Porque quando eu conheci o pastor Júlio, eu admirava já ele como pastor. E aí eu queria ver, ele pegar, na época a gente não tinha internet, na época não tinha nada disso, mas era livre aquilo, e eu queria copiar também. Aprender com o melhor. Agora, não lê, não ora, não gosta de livro. E às vezes não é que a pessoa fala mal de livro, ela não gosta de ler. Então a desculpa dela é que ela não gosta de livro. Então, é umas coisas assim, não perca o seu tempo com gente errada. Agora, para quem está no topo, quem são os melhores, aí você tem que prestar atenção como chegou lá em cima. Amém, pastor Júlio? Amém, pastor. Glória a Deus. É ruim, hein? Não perca o seu tempo ouvindo gente. E apesar de vezes não estar legal, é que nem aqueles conselhos, né? Ai, não estou bem, eu não vou para a igreja. Ai, vou entregar. Você vai dar ouvido para isso? Aí é muito melhor você falar assim, irmão, vem cá, vamos conversar. Vamos orar juntos, não entrega. Porque a tendência nossa é aquilo que é ruim, a gente quer ficar pior. Não. Olhe para quem está bom e ajude quem está mal. Veja a vida de quem tem sucesso. Espere na vida de quem tem sucesso. E aqueles que não têm, nós vamos orar, nós vamos ajudar. Mas me aconselhar de jeito nenhum. Feche teus olhos agora. Pai, Jesus, o Senhor falou para falar, eu falei. Pai querido e Pai amado, nós queremos te agradecer por esse Tadel maravilhoso, Pai. Muitas vezes são essas coisas que vêm nos despertar. E a tua igreja, como o Senhor usou o pastor Carlos, que o pastor Márcio falou que vai estar com ele no Apocalipse, lá nas revelações do Apocalipse. É verdade, nos fins dos tempos, a tua igreja precisa despertar. E nós sabemos que muitos vão querer nos enganar. Muitos são falsos profetas, falsos mestres, que não estão cheios de tudo, menos de ti. Que o Senhor venha nos ensinar, para que os nossos ouvidos saibam ouvir a tua voz e aqueles que são de ti. O Senhor não quer nada que venha nos colocar para baixo. O Senhor jamais vai nos indicar algo que venha para a gente perder a unção, perder as nossas bênçãos. Muito pelo contrário. O Senhor é um Deus que se preocupa que nós venhamos aprender cada vez mais, que nós possamos nos encher de conhecimento cada vez mais. Espírito Santo, venha sobre nós agora. Eu quero liberar uma palavra sobre a nossa igreja, irmãos. Nesta noite, se o pastor Júlio me permite, eu sei que ele permite. Espírito Santo, vem sobre nós agora. Eu repreendo todo espírito de confusão, toda a fúria do diabo, toda a seta do inimigo que veio para nos confundir. Toda conversa maligna, porque o diabo ele é sutil para trazer raiva, para trazer rancor, para trazer peso, para trazer mágoa. E eu ordeno agora que todo esse espírito maligno, embaraçado, porque eu via, Júlio, como se fosse um monte de cordas assim querendo embaraçar. E Deus falando, começa a orar contra esse espírito do embaraço, para um brigar com o outro, para um estranhar o outro, para um ficar de mal com o outro. Que é isso? E o Senhor diz assim, nós temos coisas grandes, porque o nosso Deus é grande para fazer. Todo espírito do embaraço, toda a fúria do diabo, todo esse emaranhado de nó, está caindo por terra hoje, em nome de Jesus. E eu decreto a bênção do Senhor. Põe a mão na tua cabeça e fala assim, Senhor, a minha mente é de Cristo. Sabe o que é saúde mental? É ter a mente de Cristo. Sabe o que é ter uma cabeça boa? É ter a cabeça de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nenhum mal nos sucederá. Praga alguma vai chegar até a nossa tenda. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai faltar fé, meu irmão. Não vai faltar escape, não vai faltar sabedoria, não vai faltar amor. Não vai faltar livramento. Enquanto a gente olha o que Deus está falando. Muitas vezes o diabo quer nos embaraçar, seja lá na nossa casa, seja aqui na igreja, que eu estou vendo coisa que embaraço aqui dentro da igreja. E o inimigo está preparando o laço para nos pegar. Porque ele pega quem está vacilão. E às vezes a conversa errada vai fazer você vacilar. A cabeça cheia de um monte de coisa que não é focada nas coisas de Deus, vai fazer a gente, titubear de um lado. E o diabo vem e passa rasteira. Quando menos a gente espera, a gente está no chão de novo.
Mas isso está quebrado das nossas vidas hoje, na autoridade que há no nome de Jesus. Você tem a mente de Cristo, a tua mente vai filtrar o que é bom e o que é ruim. Para de ouvir conversinha de A, B, C, para desanimar. O inimigo só tem um intuito: nos tirar da presença de Deus. E as armas que ele usa são diversas: é fofoca, é conversa, é desânimo, é frustração. Mas Deus é maior, amém? Toma posse da tua vitória, ser forte e corajoso em nome de Jesus. E que está encerrado? Encerrado. Encerrado a primeira parte, agora pode se reunir em nome de Jesus, glória a Deus.